Piraquara, encontrei meu lugar. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos os piraquarenses fãs da história de Piraquara, que sempre nos acompanham aqui todo sábado pelas ondas da Rádio Serra do Mar FM. E boa tarde para o meu amigão Renato. Seja bem-vindo mais uma vez. Nosso 11º programa, Renato. 11º programa. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todo o povo piraquarense aí que todo sábado já se acostumou a nos ouvir, né? E é uma grande satisfação, mais uma vez, a gente poder estar chegando aos lares piraquarenses aí, né? E aqueles que não estão nos seus lares, estão nos carros aí, ou onde quer que estejam, mas que estejam ligados na programação da FM Serra do Mar, o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso boa tarde. Isso aí, Renato. Renato, hoje você vai mudar o tema ou você vai continuar falando dos empreendedores piraquarenses? Na verdade, a intenção é continuar, né, falando um pouco dos empreendedores aí de Piraquara, do passado da nossa cidade, né? Mas antes, eu gostaria até de aproveitar algum acontecimento aí da semana para a gente poder entrar no assunto, né? Nós tivemos aí, como todos sabem, o falecimento essa semana do ex-vice-presidente, né, José de Alencar. E o que me chamou a atenção, Sérgio, foi a comoção que eu pude ver nas imagens, né? A comoção de alguns populares pelo falecimento do vice-presidente, ex-vice-presidente, né? E eu sempre coloquei essa questão do emocionalismo do povo brasileiro, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a história política do José de Alencar, ela é bem curta. Ela foi bem curta, na verdade, né? Bom, na verdade, vou aproveitar que você já se tocou nesse assunto, nem achei que você ia falar disso, mas eu confesso para você que eu não esperava tanta comoção. Para mim não era para tanto, assim. Uhum. Primeiro que é um ex-vice. Uhum. Né? Tudo não, mas bem, aí a gente se comove porque o cara passou por um monte de cirurgias e tal, mas não foi representativo como o Lula foi, por exemplo, para essa mesma fatia da população. Exatamente. Ou então mudando de saco para mala, como o Ayrton Senna foi, né, pra gente. Exatamente. Então, mas na verdade, eu coloquei essa questão do falecimento aí do ex-vice-presidente, porque, na verdade, o tema que eu quero abordar hoje no programa tem a ver com essa questão da batalha pela saúde, pela vida, né? Então, mas voltando lá à questão do José de Alencar, a história política dele foi uma história bem curta. Foi uma história aí de 16 anos, né? Ele havia tentado se eleger governador em Minas Gerais, não conseguiu, né? Algum tempo depois ele se candidatou ao Senado, aí se elegeu, né? Todo mundo sabe aí que o mandato de um senador é de 8 anos, né? Agora eu não lembro exatamente se ele cumpriu esses 8 anos, né? E aí após, já como ele era um empresário muito bem sucedido, eu acho até que os mineiros, né, que conheceram o José de Alencar, o empresário, né, até teriam algum motivo para tanta comoção, né, porque afinal de contas a história dele é a história daquele filho de uma família pobre que batalhou, que lutou, que correu atrás e que conseguiu e, né, enriqueceu e se tornou poderoso através do trabalho, né? Aí a história política foi, eu diria até que consequência dessa história de vida que ele teve, né? Mas aí entra uma outra questão, que é a questão da doença, né, que ele tinha e que eu acompanhei durante um bom tempo aí essa luta dele
né, para manutenção da vida, né, para combater aquela doença que ele tinha, que todo mundo sabe que era uma doença bastante grave, né, e que passou por tantas cirurgias como passou, tantas intervenções aí, e de certa forma ele conseguiu aí durante alguns anos adiar esse falecimento, né. Mas aí entra uma outra questão. Claro que ele conseguiu tudo isso porque ele, pela condição financeira que ele tinha e também pela condição até de vice-presidente, que você sabe que o próprio governo brasileiro, ele também, nesse caso, ele interfere, né, para que os atendimentos sejam sempre bons. E muitas vezes eu me perguntava assim, e se ele não tivesse essa condição, se ele tivesse que encarar um SUS da vida, né? Então, talvez ele não tivesse assim tantos anos de protelação desse falecimento aí, como aconteceu essa semana. Mas, como eu falei, o tema do programa tem a ver com a questão da saúde, né? E como nós temos falado aí de empreendedores, né? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito da saúde em Piraquara, né? Mas não a saúde hoje, mas a saúde no passado. Como que era o trabalho, como que era esses atendimentos de saúde na Piraquara lá dos anos 20, 30, 40, né? Então vamos entrar nessa questão, né? Porque como o povo se acostumou aí, eu acho que muita gente em Piraquara sabe, o primeiro hospital que nós tivemos aqui em Piraquara, na verdade não foi um hospital público, né? Não foi um hospital para atendimento de doenças diversas, foi para atendimento de uma doença específica, né? Certo. Que foi o nosso Hospital Colônia São Roque, né? Que se estabeleceu aqui no município de Piraquara, construído aí pelo governo do estado no ano de 1926, que foi a sua inauguração, né? E até então se desconhece que existisse outro tipo de atendimento ou, enfim, o que aconteciam com os piraquarenses lá nos anos 20, nos anos 10, né? E Renato, importante, eu me lembrei agora de uma das nossas visitas. Por que é que esse hospital veio para cá? Qual era o conceito que se tinha na época da região que hoje é Piraquara, né? Não, justamente, se você for voltar aí no tempo há quase 90 anos atrás, né? Você vai ver que o território piraquarense era uma vastidão aí de terras que não tinham habitantes, não existiam os bairros, não existiam as vilas, né? As estradas também eram muito poucas, né? Eu me atrevo até a dizer que o que existia mais eram caminhos, né? Caminhos carroçáveis, né? Até porque também a quantidade de veículos que existiam no município era muito pequena, né? Eu conheço pessoas aí que nos anos 50 ou nos anos 40 dizia que tinha pouquíssimos carros, né? Então, lá, se a gente for pensar que lá nos anos 20, né? Então, os anos 20, o que acontecia? Piraquara estava próximo da capital, mas ao mesmo tempo muito distante, né? Porque nós tínhamos o acesso apenas pela estrada de ferro, né? E quem quisesse vir por terra, claro que viria lá pela Graciosa, né? Ali via 4 Barras, né? Sim. Porque não se tinha também essa liberação aqui pela João Leopoldo Jacomel, como é hoje, né? Então, como existia uma disposição do governo, eu acredito que até o governo federal, que nessa época foram construídos, se não me engano, 32 hospitais colônia no Brasil, né? Para centralizar o atendimento aos portadores de hanseníase, né? Que naquela época não era chamado de hanseníase, sim lepra, né? Que era uma doença de um preconceito muito grande, né? E até uma doença maldita, porque a própria Bíblia cita essa questão, né?
dos Lázaros né? E, enfim, e como o governo tinha essa porção de terra bastante grande aqui no território piraquarense, e como era muito distante da capital, né? Então se estabeleceu ali, né, o hospital, e até pela facilidade de ter a estrada de ferro, que era o único caminho por onde se chegava, né, ao hospital, né? Essa é uma das explicações, né? Então, como se estabeleceram 32 hospitais colônias no Brasil, Piraquara foi contemplada aí com o seu hospital colônia, né? Na verdade, eu não pretendo entrar tão a fundo na questão histórica do Hospital São Roque, né? Porque eu acredito até que a gente possa... Você vai ter um momento só para isso. Abordar isso aí num programa futuro, especialmente falando da questão da hanseníase e da relação que Piraquara tem com essa doença, né? Que hoje, felizmente, a gente tem o controle dela. Então, a gente não vai entrar muito a fundo. Mas a questão o Hospital Colônia São Roque foi, assim, o primeiro que a gente tem esse registro aí, né, de atendimento de saúde, mas não totalmente voltado para atendimento do povo piraquarense, né? Mas e como que era, então, o atendimento às pessoas do município? As pessoas ficavam doentes e se tratavam como, né? Aí é que tá, né? Nas informações que nós temos dos livros antigos aí, que a gente teve possibilidade de pesquisar, existia um ou outro médico, e não assim com aquela frequência que se esperava. E aonde que eles atendiam? Também não se tem registro de um local específico. Nós só vamos ter essas informações de médico estabelecido, alguma coisa mais ou menos parecida com um posto de atendimento ou com um posto de saúde, ali pelos anos 40, né? Que aí no prédio da prefeitura existia uma sala específica para atendimento da população, né? Antes disso, eu desconheço. E aí, conversando com algumas pessoas mais idosas aí de Piraquara, né? Então, nós viemos a saber o seguinte, que o atendimento era feito pelos farmacêuticos. Nossa. Né? Os farmacêuticos detinham ali um certo conhecimento, né, a respeito das doenças mais comuns, né? E conforme os sintomas eram tratados. O Sérgio já me deu o sinal aqui que nós temos 1 minuto, então nós vamos colocar uma música, né? E aí voltamos no próximo bloco abordando esse mesmo tema, que eu acredito que vai ser bem amplo aí, que eu achei até que nós poderíamos já ir mais adiantados aí nesse primeiro bloco, mas não foi possível. O que nós vamos ouvir aí, Sérgio? Nós vamos ouvir o Rockin' Robin com Bobby Day. Isso aí, rockão dos anos 50, né, Renato? Música maravilhosa. Eu gosto muito dessa música, esse estilo de música, por sinal. É bem o teu estilão. E interessante que essa música ela foi regravada depois, no início dos anos 70, pelo Michael Jackson, quando ele era menino, né? E ficou tão bonita quanto essa. E a gente ainda não tem na rádio, eu acho que a gente vai ter ainda um programa com esse tipo de música dos anos 40, 50, 60, assim esperamos, né? Porque é uma época de ouro, né? E que a gente quase não ouve mais, é difícil. Na verdade eu sempre falo que se o mundo tivesse parado lá nos anos 50, talvez a gente não tivesse perdido tanta coisa, né? Como depois os valores foram se perdendo, né? A partir da evolução dos tempos aí. É, né? Verdade. Foi uma época ingênua e ao mesmo tempo avançada, né? Eu diria. Então vamos seguir aí, Renato, com o nosso tema, que é a saúde em Piraquara nos áureos tempos. Nos áureos tempos. Então, Sérgio, no final do bloco passado, a gente comentou alguma coisa a respeito dos farmacêuticos, né, que exerciam esse papel aí de médicos, muitas vezes, né, não talvez porque eles
quisessem se colocar como médicos, mas a necessidade fazia, a realidade naquela época fazia com que o povo piraquarense, ou o povo das cidades pequenas, né, estivesse à mercê ali desse tipo de atendimento, né? Na falta de médico, porque hoje ainda continua sendo uma realidade, os médicos, eles preferem os grandes centros, né? E tem aí as formas mais avançadas de atendimento, né? E evidentemente que as cidades pequenas, elas padecem dessa presença do médico mesmo, né? Então, Ipiraquara, lá nos anos 30, 40, não era diferente disso, né? Então, o farmacêutico, né, exercia essa função, e nós temos aí na história de Ipiraquara os vitórios, né? Lá nos anos 20, nós temos o farmacêutico Vitório Gaboardi, que era ou talvez o único farmacêutico que existisse na cidade, e depois nos anos 30, 40 ou mais anos 30, né, o Vitório Scarante, que foi o grande prefeito, o grande farmacêutico, e foi também prefeito de Ipiraquara, né? O Vitório Scarante, ele tinha a farmácia Bom Jesus, que era no início ali da Avenida Rio Branco, na época, né? E próximo ali onde hoje Chuva agora, Renato. Exatamente, onde hoje do lado ali da Tainê, né? Aquele terreno baldio ali era onde existia a farmácia do Vitório Scarante, né? E então o Vitório Scarante fazia esses atendimentos, e claro, não deixando também de lembrar também esses atendimentos médicos das curandeiras, das rezadeiras, das pessoas aí que faziam as simpatias. Renato, e as parteiras, Renato? As parteiras aí já eram outro tipo de atendimento, né? É claro que eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos aí várias benzedeiras, né? Porque as pessoas, claro, entregavam aí as suas queixas, né? As benzedeiras em busca de uma melhora, né? Agora, você lembrou bem, as parteiras, eu acho até que nós temos aí uma lista bastante consistente aí de parteiras. Eu, por exemplo, eu nasci pelas mãos de uma parteira. É mesmo, né? Eu nasci, essa parte eu não sabia. Eu nasci pelas mãos de uma parteira, até porque eu nasci em Roça Nova, né? Eu nasci lá em Roça Nova e naquela ocasião até vir ao hospital, ou não sei como, não sei se talvez fosse até mais tranquilo, mas eu sei que meu pai me contou há algum tempo atrás que ele veio buscar a parteira aqui em Ipiraquara e tal, e até o marido dela não queria deixar que ela fosse. Aí eu já não sei se era quando eu nasci ou se quando a minha irmã mais velha nasceu, mas foi a mesma parteira, inclusive, né? Que coisa. A dona Clodomira Saldanha, né? Que hoje tem uma creche, um CMEI aí com o nome dela. A gente ainda tem muitas parteiras vivas aqui no Ipiraquara, Renato? Olha, eu não saberia te dizer. Eu não saberia, mas as que eu sei que foram parteiras, né? A dona Mira, tem a Maria Gringa, né? Sim. Que talvez foi a parteira mais conhecida aí de Ipiraquara, né? A dona Ana Berezoski, mãe da dona Anastácia Berezoski, né? E pode ter mais algumas aí que nesse momento eu não lembro. Que o Sérgio pare de atrapalhar o teu pensamento, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que até, inclusive, quem quiser contribuir aí com informações e nos passar também mais nomes aí de parteiras, porque afinal de contas, né, entra justamente nesse tema do programa, né? Porque lá nos anos 40 nós não tínhamos hospital, então nada normal. Eu nasci em 68, então você imagine, nessa época já existia o hospital, né? Mas eu nasci pela mão de uma parteira. Então vamos lá.
Então, e aí é o seguinte, Sérgio, então tinha esses farmacêuticos, também existiam as parteiras, existiam as benzedeiras, né? E claro que também muitos atendimentos eram feitos por quem conhecia aí as simpatias, as ervas, enfim, né? E o atendimento mesmo institucionalizado, vamos dizer, né? Nós temos informações que ali, a partir dos anos 40, né? Foi aberto então aquilo que depois... Cara, isso foi um raio. Isso foi um raio. Ao vivo, né? Um raio ao vivo. Deu aqui que a gente até assistiu um clarão. Mas então, vamos continuar para não perder o fio da meada. Lá nos anos 40, então, nós temos aí a primeira possibilidade de se ter um posto de saúde no município, né? Que foi quando se abriu, então, aquela sala ali no prédio da prefeitura, da antiga prefeitura, né? E que era, evidentemente, o que posteriormente se tornou o posto de puericultura Francisco Leal, né? Eram ocupadas ali uma ou duas salas no prédio, né, da prefeitura, e mesmo depois, com o posto de puericultura Francisco Leal, que foi inaugurado em 1949, permaneceu esse atendimento, então, dessa sala ali no prédio da prefeitura, e isso perdurou aí por mais alguns anos, até quando se criou depois o primeiro posto mesmo de saúde, com prédio próprio, com local próprio, ali na Barão do Cerro Azul, onde hoje é a creche Ana Maria. Né? Então, isso aí já nos anos 60, início dos anos 60. Né? Mas antes da gente concluir essa questão do posto de saúde e já passar para a questão do hospital, mas nós vemos que o município, claro, precisava de alguma coisa além, né, de um serviço de posto de saúde. Porque, evidentemente, existiam doenças que tinham que ser tratadas e o município, claro, não tinha essa estrutura. O que acontecia? Muitas vezes, Sérgio, o indivíduo era colocado dentro de um vagão de trem, né? Provavelmente, eu não sei se seria de passageiro ou de carga, mais provável um desses vagões de carga, com colchão e tudo, e era encaminhado até Curitiba. Né? Porque aqui o município não tinha essa estrutura. Isso lá nos anos 40, 50. Né? Com a criação do posto de puericultura Francisco Leal, o atendimento, ele basicamente era voltado às mães e gestantes, né? E as crianças, né? Até porque esse posto ele era gerenciado por uma comissão da APMI, da Associação de Proteção à Maternidade e Infância. Então, o forte do atendimento ali, claro, era as mães ou as mulheres em gestação, né? E as crianças, né? Até aquela faixa em que seriam atendidos por um médico pediatra, né? E quanto ao atendimento realizado lá naquela sala na prefeitura, após a criação do posto de puericultura, eu já não saberia te dizer, porque possivelmente o mesmo médico que fazia o atendimento no posto de puericultura também fizesse lá, porque eram muito poucos médicos dentro do território ipiraquarense, né? Aí no início dos anos 60, então nós tivemos a construção do posto mesmo, estabelecido em local próprio, né? E aí, claro, o atendimento, de certa forma, foi mais intenso. Mas, como nós estamos tratando de empreendedores, né? Então vamos entrar numa questão assim bem interessante, que é a construção do nosso hospital em Piraquara, né? Esse hospital que levou aí
pelo menos 13, 14 anos para ser construído, né? Ele começou as primeiras conversas para se ter um hospital, iniciou aí com mais intensidade nos anos 50, no comecinho dos anos 50, né? A família Smaca tinha ali alguns terrenos, uma área onde hoje é o hospital, né? E aí, claro, um grupo de amigos e estudantes, enfim, ou colegas, ex-colegas de curso de medicina lá que o Dr. Rashid nos passou, criaram então essa ideia de se construir um hospital no município de Piraquara, né? Evidentemente que a população festejou essa possibilidade de se ter o hospital, né? E, claro, a população também, de certa forma, participou, eu diria que até bastante, né? Porque era um desejo de todos, não era aquela coisa assim, não, eu quero ter, o hospital é meu e tal, eu vou fazer. Não, a população precisava, né? E foi um movimento assim, todos, eu acredito que se voltaram para que essa conquista fosse alcançada, né? E através de almoços, campanhas, enfim, aí naquela época existiam os livro ouro, né? Nossa, fale-me mais, Renato. Livro ouro, abre-se o livro ouro e as pessoas contribuem, né? Colocam lá, colocavam a sua assinatura lá e tal, né? Mas o que eu sei mesmo que era feito eram campanhas, assim, faziam almoços, faziam festas, né? Existia aí as pessoas que estavam participando aí ativamente para que isso acabasse se chegando no fim desejado, que era a construção do hospital, né? Claro que levou um tempo muito grande, porque era uma construção muito grande mesmo, né? Não só o fato de construir, mas depois também equipar o prédio, né? E evidentemente que precisava que se tivesse esse interesse intenso e que não se desistisse na primeira dificuldade, né? É importante também salientar, Sérgio, que como foi uma iniciativa na época lá do Dr. Rashid, né? Ele se formou em medicina em 1950 e ele já também passou a trabalhar dentro do município prestando esses atendimentos, né? Então, nada melhor do que se ter no município um filho da terra trabalhando dentro de uma necessidade real que o município tinha. Sim. Né? Então, foi bastante interessante. E daí, eu não sei quanto tempo eu teria, não sei se eu já... Deixa eu ver quanto tempo vou te dar aí, Renato. Você tem 6 minutos para falar. 6 minutos? Então eu vou entrar justamente para colocar essa questão do nosso empreendedor do dia, que seria então o Dr. Rashid Saliba Smaca, né? Que foi aí ajudado pela população piraquarense, o idealizador e o construtor aí, e até hoje, né? Passados aí mais de 40 anos da inauguração do hospital, o nosso diretor do Hospital Piraquara, né? Então vamos lá. O Dr. Rashid nasceu em Piraquara no ano de 1926, né? Hoje ele está aí com os seus 84 anos, né? E ele é de uma família descendente de sírio-libaneses, e seus pais eram o Shafiq Smaca e a Maria Saliba, né? O Dr. Rashid, inclusive, o Sérgio poderia também nos falar alguma coisa, porque afinal de contas
a sua tia. Tia Judite, a madrinha, né? Na verdade, a tia Zanda você está falando, né? Isso. Isso, a tia Zanda era casada com o tio Alfredo, que era o irmão do Dr. Rashid, né? Exato. Bom, o Dr. Rashid, os seus pais eram comerciantes na cidade, né? Ele iniciou a sua formação aqui mesmo em Piraquara, no grupo Manuel Frásio, onde estudou entre os anos de 1934 até 1937, e em seguida ele se transferiu. Aí é uma vantagem, né? Porque a sua família tinha condições para que ele prosseguisse seus estudos em Curitiba, até porque Piraquara não tinha, né? Não tinha como dar essa continuidade aos estudos. Lá nos anos 30, ou o indivíduo tinha condições e ia estudar na capital, ou simplesmente parava, né? E trabalhava aí no município mesmo, né? Mas ele teve essa condição, fez o curso ginasial lá no ginásio Belmiro César, né? Que até um dia desses saiu na Gazeta do Povo, na Nostalgia do domingo, lá uma foto do colégio do ginásio Belmiro César, né? E após isso ele frequentou também o Colégio Novo Ateneu, né? E por essa época ele já tinha interesse de prosseguir nos estudos nessa área na área biológica, né? E isso acabou se concretizando quando ele conseguiu se habilitar, né, na Faculdade de Medicina do Paraná, que nessa época era particular, né, era uma faculdade paga, né, e que no final, quando ele já estava terminando o curso lá em 1950, ou talvez alguns meses antes, a faculdade foi federalizada, se tornando então a Universidade Federal do Paraná, né? Então, ele concluiu ali os seus estudos, né? No ano de 1950, e a partir de 1951, então já começou a trabalhar essa questão da possibilidade de se construir um hospital em Piraquara, né? O Dr. Rashid também, desde a sua formação, né, desde a sua graduação no curso de medicina, ele já passou a trabalhar também na Universidade Federal do Paraná, né, e permaneceu lá até a sua aposentadoria no ano de 1985. É interessante ressaltar também, Sérgio, que nesse início quando se formou esse grupo voltado para a construção do Hospital de Piraquara, existiam ou um grupo considerável de pessoas ali que se associaram para que de fato se concretizasse essa ideia do hospital, né? Com o tempo eles foram cada um foi resolvendo a sua vida e foi deixando esse grupo, né? E quem permaneceu até o final ali junto com o Dr. Rashid foi o Dr. Daniel Egg, que havia sido seu professor, né? E que provavelmente viu que a ideia era boa e tal, e continuou ali até o final, né? Então, nós temos também mais informações aqui sobre o Dr. Rashid, que eu esqueci até de te falar, Sérgio, que nós tínhamos também nessa época, quando não se tinha médicos na cidade, que o povo acabava sendo atendido aí pelos farmacêuticos, pelas benzedeiras, né? Existia também um cidadão aí em Piraquara, que ele era o camarada ele era, digamos assim, um ortopedista, né? Era o camarada que alguém tirou algum osso do lugar, alguma coisa, ele dava um jeito de colocar de volta, que foi o Fernando Betts. Fernando Betts. Ele era o sujeito aí que resolvia essas questões. O cara estava meio quebrado lá, ele ia lá, dava uns apertos aqui, uns apertos ali e tal, e colocava no lugar. Então eu posso te dar o relato de uma outra senhora que também atuava nesse mesmo, né?
ela costurava rasgadura. Costurava rasgadura. Era minha avó, a mãe da tia Judite, a dona Clotilde dos Santos Pires. Ela foi uma dessas pessoas que benziam, e se eu não me engano, diz a lenda, só podia, cada benzedeira aprendia, era de mãe para filha, né? Mas ela podia ensinar mais 3 pessoas. E a minha avó já estava velhinha, né? E ela já tinha ensinado para as 3 pessoas e não podia ensinar para a madrinha. Mas eu me lembro, inclusive, que era na hora que ela estava fazendo, ela tinha um retalhozinho quadradinho, uma agulha, e ela falava: o que eu cozo? Carne rasgada, nervos torcidos, ossos quebrados. Eu não me lembro se era nessa ordem, mas era assim, era essa. Começava assim, a pessoa repetia e ela começava a oração dela. E era para, agora você me fez lembrar disso, de rasgadura. Pois é, e você alguma vez precisou? Precisei. E funcionou? Funcionou, não só com rasgadura, mas ela benzia de viúva com a faca, falando de Santa Luzia, passai por aqui com o seu cavalinho comendo capim. É verdade. Era uma cultura, né, que existia, né? Eu não posso contestar, porque afinal de contas eu acredito, eu não lembro, mas eu acredito que quando eu era criança talvez tivesse passado pela mão de alguma benzedeira também, né? Não sei, mas era comum. Ainda existe hoje pessoas que, né, que procuram, né? Renato, a gente é 15h40, se você quiser pode tocar o barco. Bom, nós não vamos dar conta desse tema hoje. Se você quiser ir até o fim, tentar ir até o fim. Não, até porque eu tenho alguns outros comentários que eu gostaria de fazer, né? Então a gente dá sequência no próximo programa, até porque esse tema de saúde ele é importante, né? É claro que nós não vamos levantar questões atuais, mas questões do passado, mas é importante a gente contar um pouco mais essa trajetória aí do Dr. Rachid e também do Hospital Piraquara. Até porque agora a gente está mais organizado, né? Eu consegui deixar o nosso programa gravando em casa para não virar aquela correria, porque se eu me atraso no programa do Luciano, atraso o nosso e atrasa agora, tem estreia hoje, né? Balada Sertaneja com o Luizão de Oliveira, depois do nosso programa. Então antigamente não tinha, agora ele entra aqui e vai dar sequência, até por uma questão de ética, né? O atraso tem que ser mínimo. Então veja aí como é que você vai fazer. Eu vou colocar uma música aqui então, Mac the Knife com Bob Darin, e você resolve aí como é que você vai finalizar nos últimos... Essa música, Mac the Knife, tem uma historinha. Porque eu conheci uma pessoa algum tempo atrás que ela era bem folclórica. Eu não sei se você chegou a conhecer a Anne. Anne, ela era, como que eu vou dizer, ela tinha um criatório de gatos e cães na casa dela. Eu acredito que eram mais gatos, né? E eu conheci a Anne no ano de 2007, quando eu precisei aí de umas aulas de inglês, né? E ela era uma figura assim muito interessante, sabe? O jeitão assim e tal. E um dia eu conversei com ela a respeito dessa música e tal, e depois eu falei que eu gostava da música, e ela começou a passou a me chamar de Mac the Knife. Né? Então ela chegava, Mac the Knife e tal. E é uma música que eu gosto muito e me fez lembrar da Anne, essa música. Então vamos ouvir a música da Anne, professora de inglês do Renato. Daqui a pouco a gente volta. Uma música também, essa das antigas também, né, Renato? Do ano de 1959. Direto da casa da professora de inglês. Direto. Ela que agora já não está mais conosco. Ela... Já partiu para o outro plano. Partiu sem se despedir, por sinal. Foi assim uma morte meio rápida aí, uma doença rápida, né? Mas é a vida. Só para avisar os ouvintes, a Rádio Serra do Mar tem perfil no Facebook também, tá, pessoal? E eu tô logado agora, tô aceitando aqui, tinha mais de 60 pedidos de amizade, então estamos no ar aqui também pelo Facebook, tá? Você procura lá Serra do Mar FM, vai encontrar a gente e pode conversar com a gente no bate-papo do Facebook também. Inclusive podem acessar também o nosso site, né, Sérgio? Que esse mês está de aniversário.
É verdade, né? Esse mês nós estamos de aniversário. Nós só não temos alguns brindes, alguns presentinhos aí, porque a situação não está muito boa. Na verdade, ele tem 2 aniversários, né? Tem o aniversário de quando a gente começou a montar e tem o aniversário oficial da inauguração dele, né? Exatamente. Mas o aniversário de quando a gente começou, só nós sabemos, Nós comemos uma pizza lá em casa e beleza. Mas é verdade, a gente inaugurou por esses dias. Dia 28 de abril. 28 de abril, né? Nós estaremos aí completando 1 ano com o site no ar. E claro que é uma satisfação grande, né? Nós gostaríamos até que ele estivesse mais completo, mas nós temos 2 problemas, né, Sérgio? O primeiro é a questão do tempo, né? Tempo tá difícil para conseguir a gente trabalhar todas as questões que gostaríamos de trabalhar relativas ao site, né? E também eu confesso a você que às vezes eu fico meio chateado porque as informações, muitas vezes a gente pede informações para muitas pessoas aí e as pessoas, eu não sei porque não estão nos passando, né? Então, na dúvida, eu prefiro até não colocar determinadas informações que eu tenho, porque eu gostaria muito de complementar mais essas informações, né? Certo. Então, a gente entra em contato com as pessoas e tal, mas infelizmente não nos passam, né? Então, eu fico muito contrariado de repente colocar determinada informação, sendo que ela poderia ser mais completa, né? Então eu não coloco. Então é isso que está acontecendo aí, muitas vezes a gente não está atualizando como deveria, né? Até eu quero pedir desculpa para os ouvintes e para aqueles que são assíduos visitantes do site. Eu ainda não editei a entrevista com o professor José Galerani Filho, não tive tempo. Tem uma demanda muito grande de trabalho ali na assistência social e até por conta do Luciano ter ido 3 vezes essa semana lá em casa para a gente gravar um programa, porque ele teoricamente ia viajar, não tive tempo. Não tive tempo de colocar o nosso programa da rádio da semana passada, mas vou fazer o possível para que quando coloque pelo menos os programas, né, no ar, ali para quem quiser ouvir de novo, e fazer a edição aí da entrevista do professor José. Já não prometo mais, porque eu vejo que cada dia está cada vez mais puxado, assim, é uma demanda bastante grande para mim, tá? Então vamos devagar, tá, pessoal? Até porque a gente vamos naquele ritmo devagar e sempre, né? As coisas não estão fluindo, porque senão também se a gente colocar muitas informações, de repente muita coisa vai ficar sem ser degustada, né? É bom até ir colocando aos poucos para que as pessoas vão degustando o que está sendo feito. Exatamente, né? Até você coloca uma entrevista, depois outra, e dá tempo para as pessoas, para divulgar até, né, Renato? É importante isso. Só para te avisar, antes de mais nada, a gente tem 10 minutos de programa antes que o Luizão venha fazer aqui o Balada Sertaneja. Tá anotado. Então, beleza. Bom, Sérgio, eu queria colocar 2 informações aí atuais, né? Uma delas, essa semana, no programa passado eu comentei alguma coisa a respeito que foi tornada de mão única ali a rua Reinaldo Meira, né? No trecho ali próximo ao terminal rodoviário, né? E nós não tínhamos naquela ocasião o número da lei, porque de fato a lei saiu publicada sem o número. Foi republicada no jornal Agora Paraná, do dia 29 de março, né, essa semana. E então a lei número 1108 de 23 de março de 2011. Então as pessoas ali que estiverem descendo a rua Barão do Cerro Azul ou subindo, mas que precisem pegar ali a rua Reinaldo Meira, devem fazê-lo, né, pela Francisco Leal, contornando o terminal ali no posto de gasolina, para daí então acessar quem quiser ir em direção lá ao São Cristóvão pela rua Reinaldo Meira, né? Os que estiverem vindo da Reinaldo Meira em direção ao centro, não tem problema, né? É evidente que poucas pessoas sabem disso, porque o jornal, claro, não chega nas mãos de todas as pessoas que transitam pelo local, né?
E também, mesmo que chegasse nas mãos dessas pessoas, ainda não existe nenhum indicativo ali de que exista essa determinação, né? Não existe nenhuma placa, não existe nenhuma instrução ali para que as pessoas saibam. E aí o que acontece? As pessoas continuam usando normalmente. E não só as pessoas, né? Assim, não, de uma maneira geral, mas ali eu acho que é por conta da saída dos ônibus, que eles querem facilitar e deixar menos... porque fica todo mundo parado ali, né? Saída de ônibus, tem o mercado. E o mercado tem o pessoal que põe o caminhão para descarregar ali. Exatamente. Não tem outro jeito, né? E acaba pondo e realmente ia ficar difícil. Então, precisa que a quem tem a competência que execute, né? Que vá lá fiscalizar. A Câmara fez a parte dela. Exatamente, mas precisa... e tem uma outra rua, que eu não me lembro o nome agora. A Rua Adélio Gomes de Aguiar. Que é ali da esquina da lojinha da Jaqueline Ribas, não é? Não, ali é a Rua do Banco do Brasil, ali aquela rua entre a farmácia e o Grossi, né? Isso. Aquela rua ali também, quem estiver descendo a Getúlio Vargas ou estiver subindo e precise acessar a Rua Major, a Rua Adélio Gomes de Aguiar, né? Saindo da avenida pode, indo em direção a Barão do Cerro Azul pode. Do contrário, não. Ali naquela rua caberia pelo menos uma gigantesca e maravilhosa faixa amarela, né? Porque é difícil de você entrar ali. Exatamente. Você tem carros estacionados de ambos os lados. Exatamente. E é muito difícil. Se vem alguém de lá, né? Porque... Só que daí é aquela coisa, né? É evidente que as pessoas elas estarão erradas a partir do momento que exista uma placa ali dizendo que não pode, né? Agora, a lei existe, mas por enquanto a lei é inócua, né? Ela acaba não cumprindo a função dela por não haver como eu diria, uma fiscalização, né? Ou até alguém ali informando dessa determinação. Um outro detalhe, Sérgio, que eu gostaria de comentar, e até eu pediria aí às pessoas que estão nos ouvindo e quiserem contribuir, nós temos um interesse de fazer um programa comentando a respeito da função, do papel da água dentro da história do município de Piraquara, né? Nós sabemos que Piraquara é conhecida aí a nível estadual pela sua vocação, né? Pelos seus mananciais, pelo fornecimento de água aí para Curitiba, né? E até nós temos essa dificuldade de desenvolvimento que, de certa forma, tem a ver com essa vocação que Piraquara tem de ter em seu território os mananciais. Então, gostaria muito de fazer um programa colocando essa questão, né, da água, até porque essa semana nós tivemos aí, não digo a inauguração, mas nós tivemos o portal ali, né? Foi recolocado ou foi concluído o portal na entrada de Piraquara e apresenta ali Piraquara como a capital da água, as nascentes do Iguaçu e tal, né? Só que a gente percebe que essa questão ecológica parece que hoje ela já não está não está tendo essa importância que Piraquara deveria colocar como uma grande importância para o município. Então, futuramente gostaria de abordar esse tema. Não quero causar polêmica com isso, mas de certa forma eu acho que o município que tem toda essa vocação e até essas limitações, né? Então, deveria ser considerado isso aí. E seria isso, Sérgio Pinheiro. No mais, seriam aqueles abraços. Pode mandar abraço. Posso mandar os abraços? Vamos lá. Então, quero mandar um abraço aí para minha família, né? Meu pai que está lá se recuperando das suas limitações de saúde, né? Eu tive lá hoje pela manhã, fiquei feliz porque vi que ele já está dando uma melhorada assim, e essa semana ele teve uma melhora bem considerável, né? Um abraço para minha mãe e a minha irmã que estão lá 24 horas atendendo ele, né? Eu estou lá na medida das minhas possibilidades também, então quero mandar um abraço para eles e desejar tudo de bom aí. E também um beijo para Esmi, um beijo para Emily e para o pessoal
com quem eu trabalho lá na Escola Geral do Casagrande, né? Que cada semana eu fico mais feliz porque eu vejo que aos poucos o povo está se ligando também no nosso programa, né? E quando chega no início da semana, alguém sempre me comenta alguma coisa. Então eu quero mandar um abração para todas elas, né? E que continuem ligados com a gente, né? Isso aí. Então vamos lá, pessoal, até sábado que vem às 3 horas com o programa Piraquara Ontem, Hoje e Sempre. Um forte abraço a todos. E vocês vão ficar com Mississippi Pussycat. É isso aí? Vamos lá então. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da Rádio Serra do Mar as mentes mais poderosas jamais reunidas. Sérgio Pinheiro, Luciano Yashinsky. Juntos, eles são Sérgio e Luciano para o Mundo, todos os sábados a partir das 14 horas.